que o Moro não está cuidando da pandemia. Moro ou Bolsonaro? Bolsonaro. Ele não cuida da pandemia, ele não cuida da economia, ele não cuida da política de relações exteriores. O Sakamoto, o Brasil nunca foi tão avacalhado no exterior como está sendo agora. O Brasil tinha virado protagonista internacional. O Bush não criou o G20 sem consultar o Brasil. O grupo de amigos da Venezuela não assinava documento se o Colin Powell não ligasse para o Celso Amorim para a gente estar de acordo. O Brasil tinha virado importante. Esse cara e o seu ministro transformaram o Brasil num paira internacional. Então, um homem que não cuida da economia, não cuida da pandemia, não cuida de salário, não cuida de emprego, não cuida do desenvolvimento, sabe? Então, esse cidadão, sabe, ou está lembrado da briga contra a formiga saúva, ou a gente acaba com a saúva, ela acaba com o Brasil, ou a gente encontra um jeito de pegar os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu e tira-se ele, ou ele vai acabar com esse país do jeito que vai. Eu vi uma entrevista do Guedes ontem falando sobre economia. Eu não sei qual é a escola que o Guedes estudou, eu não sei qual é a experiência do Guedes. Mas veja, quando você fala que a economia precisa crescer e tem que crescer com o dinheiro do setor privado, você tem que dizer: o setor privado só investe dinheiro onde tem demanda. E o Brasil não tem demanda, não tem, portanto, dinheiro privado. O Estado tem que ter capacidade de investir. O investimento vai gerar emprego, o emprego vai gerar produção, a produção vai gerar consumo, e aí você liga a roda gigante da economia para funcionar. Nada disso está acontecendo, Sakamoto. Da onde viria esse dinheiro, presidente? Hein? Mas da onde viria esse dinheiro para o Estado investir? Deixa eu lhe falar uma coisa para você. O Estado, vamos lembrar que quando começou a crise do Lehman Brothers, antes da crise do subprime em 2008, vamos lembrar que a dívida americana era por volta de 70 e pouco por cento do PIB. Para enfrentar a crise do Lehman Brothers, os americanos aumentaram a sua dívida para 107% do PIB. O Estado tem condições de aumentar. Veja, quando eu digo que o Estado pode produzir dinheiro novo, quando eu digo, é porque o Estado ele pode aumentar a sua base monetária para resolver o problema de uma guerra, de um vírus que a gente não conhece. Imprimir dinheiro, então? Eu acho que tem que imprimir dinheiro, sabe? Esse imprimir dinheiro não vai rodar a inflação, porque o consumo está quase zero, sabe? E depois que a gente resolver o problema da guerra, a gente vai resolver o problema do Brasil. Veja, você acha que o Roosevelt, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos estavam numa crise medonha, foi a Segunda Guerra Mundial que salvou a economia americana. E o Roosevelt, sabe, investiu milhões para produzir avião, para produzir tanque, para produzir navio. Você acha que a Inglaterra estava preocupada com, sabe, o gasto interno para se livrar da Alemanha? Mas, sabe, o Sakamoto, outro dia eu brinquei, tem um livro, uma tese de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos da época. Você percebe? Primeiro você tem que se livrar do inimigo. Primeiro você tem que ganhar a guerra. Primeiro você tem que derrotar o coronavírus. Depois nós vamos discutir como retomar o crescimento desse país. Só que aí a pergunta, presidente, retornando, desculpa retomar a pergunta, mas é que ficou em aberta, derrotar o coronavírus, depois retomar o país. O senhor acha que essa retomada é possível fazer com Jair Bolsonaro, ou o senhor defende o impeachment de Jair Bolsonaro? Eu acho que ele não tem condições de governar. Eu acho que ele não tem. Veja, ele faz questão de dizer que não quer discutir economia. O presidente não tem que ser economista, mas ele tem que conhecer os valores da economia. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber o que é prioridade. Vamos pegar até esses benefícios que foram aprovados, ô Sakamoto. A sociedade tem que saber. Ele queria dar R$200. Está lembrado? O PT queria dar um salário mínimo. Foi para o Congresso aprovou e ia aprovar 500. Ele, então, autorizou dar 600. Mesmo esses R$600, você viu a quantidade de gente na fila, Sakamoto. Você viu a quantidade de gente de madrugada. Era preciso cuidar, humanizar essas coisas, não humilhar as pessoas. Era preciso cuidar.
O governo não está fazendo favor. Sabe? Quem faz favor ao país é esse povo, que é um povo pacífico, que é um povo tranquilo, que é um povo de muita crença. Sabe? Então é preciso tratar essa gente com muito carinho. Então, veja, se o Brasil não tem dinheiro, o Brasil apenas aumenta a sua base monetária. É melhor você aumentar a base monetária do que você ficar gastando, como já gastaram, 50 bilhões de dólares das reservas internacionais. Sakamoto, gastar reservas internacionais as reservas internacionais é a única garantia que esse país tem para continuar funcionando. Porque o governo não tem nenhuma credibilidade, o Ministério da Relações Exteriores não tem nenhuma credibilidade, o Guedes não tem nenhuma credibilidade. A única boa experiência do Guedes é a relação dele com o Pinochet. Sabe, isso não serve de currículo para nós aqui no Brasil. Ora, então, essa gente tem que saber o seguinte: se nós acabarmos com a nossa reserva, esse país vai quebrar, verdadeiramente quebrar. Então, é muito melhor você aumentar um pouco a base monetária nossa, rodar dinheiro e resolver o problema para enfrentar o coronavírus, colocar dinheiro em pesquisa, pedir para o nosso laboratório fazer pesquisa quanto for necessário, sabe? Salvar o nosso povo, e depois, então, vamos sentar, sabe, com toda a sociedade brasileira, com o Congresso, com os sindicalistas, com os especialistas, com os economistas, falar: vamos reconstruir o Brasil no outro patamar. Presidente, o Brasil não pode continuar como está. É isso. Presidente, bem, eu vou insistir um pouco mais, porque é o seguinte: até agora, parlamentares são do PSOL, do PSB, da Rede, do PDT, eles protocolaram pedidos de impeachment, só para citar a oposição, próprio até o Movimento Brasil Livre, também a direita pediu também o impeachment. Por que o PT, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, está abrindo mão de fazer o mesmo? Sabe por quê? Porque, se depender de mim, veja, outro dia eu participei da direção do PT, não quis votar, eu me abstive de votar pelo seguinte: o PT, se a gente apresentar impeachment pelo partido, você vai partidarizar os impeachment. Então, eu preferia que o impeachment fosse feito por uma instituição, sabe? Tipo OAB, tipo CNBB, tipo CUT, tipo personalidades jurídicas, e não por um partido. Porque aí, quando chegar para votar no Congresso Nacional, o cara começa: mas é do partido tal, não vou votar. É do partido tal, não vou votar. Por isso que, por conta da nossa responsabilidade e por muito cuidado, porque nós queremos de verdade discutir o impeachment, é que nós achamos que ele deveria vir de uma entidade da sociedade civil ou de várias entidades e não de um partido político. É só por isso. Então, nesse sentido, o senhor responde como é que o senhor responde? Fazendo uma conexão, porque junto com essa crítica aparece outra, de que o PT, uma parte do PT, estaria apagado diante do debate, né, a respeito do futuro político do Bolsonaro. Então, o senhor discorda também? Na verdade, o PT não tem que discutir o futuro político, o PT tem que estar preocupado com o Brasil. O PT tem que estar preocupado, sabe, com a sociedade brasileira. O Bolsonaro é um desvio, sabe, da história brasileira. Eu acho que nem o Bolsonaro nunca acreditou que ele pudesse ser presidente da República. Esses dias eu disse uma coisa dizendo o seguinte: olha, não foi o Bolsonaro que criou o Moro, foi o Moro que criou o Bolsonaro e a Globo criou os dois. Você está lembrando? Toda vez, em qualquer país do mundo, que você nega a política, o que surge depois da política é bem pior. Foi assim na Itália. É assim, sabe? Foi assim, mesmo na Rússia foi assim. Então, o Trump é a negação da política. O primeiro-ministro inglês é a negação da política. Você não encontra solução fora da política. A política é a única possibilidade, democraticamente, mesmo na diversidade, você encontrar, sabe, rumos para o teu país, decisões coletivas para o teu país. Então, eu acho que o Bolsonaro e qualquer outro presidente que cometer crime de responsabilidade, sabe, tem que ter um critério de julgamento justo e não uma mentira safada como a que fizeram contra Dilma. Não uma mentira canalha como a que fizeram contra mim na questão da Lava Jato. Sabe? Então, é apenas isso. Então, nós temos que nos preocupar com o Brasil, nós temos que nos preocupar com o crescimento, com o desenvolvimento, com o consumo do nosso povo, com o emprego do nosso povo, com o salário do nosso povo, nos preocupar com a nossa soberania
e nos preocupar com o respeito internacional. Esse país não pode ser lambe-bota dos Estados Unidos. Esse país não pode ser lambe-bota com os Estados Unidos. Esse país, sabe, tem que ser um país soberano, tem que ser um país livre, tem que ser um país grande. Sabe? Seu cachorro está pedindo atenção aí, presidente, eu acho. Faltaram um cachorro aqui. Mas continuando, presidente, ele parou também. O presidente Bolsonaro, nesse meio nacional, o presidente Bolsonaro ele tem se aproximado de líderes de partidos do chamado Centrão e tem oferecido cargos para que em seu governo em troca de apoio. Como é que o senhor avalia isso? Isso vai dar certo? Deixa eu te dizer uma coisa, Sakamoto. Eu, às vezes, acho engraçado a criação das siglas que a gente vai criando dentro do Congresso Nacional. Veja, o Congresso Nacional ele é o resultado da cabeça política do eleitor no dia que ele foi votar. Tá? No dia que você foi votar, você estava com a cabeça pensando em alguma coisa, você votou em alguém. Você percebe? Esses cidadãos viraram deputados. Então, durante 4 anos, eles compõem, maioria compõe minoria. E a maioria eleita é muito conservadora. Ela é pior ideologicamente que a outra. O nosso querido Ulisses Guimarães dizia assim: ô Lula, toda vez que os meios de comunicação e que a juventude fica dizendo que é preciso renovar, que é preciso renovar, que é preciso renovar, o que vem é pior. E nós nunca tivemos um Congresso ideologicamente tão grosso como esse. A quantidade de militares, a quantidade de delegados, a quantidade de... Sabe? É uma coisa nefasta à democracia. Esse é o dado concreto. Então, o Bolsonaro, não se trata de conversar com o Centrão, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Sakamoto, seja o Guilherme Boulos. Se você ganhar as eleições e você precisar aprovar alguma coisa, você tem que conversar com quem está lá. Você não vai conversar com quem é suplente. Você vai conversar com quem está eleito. É ele que vota. Goste ou não, é assim. Mas uma coisa é conversar, a outra coisa é oferecer cargos. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa para você, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu peço a Deus que um dia você seja presidente da República. Não faça isso comigo. Você vai perceber, sabe, mesmo você oferecer carga a um partido político, faz parte da democracia. Olha, quem é que inventou essa bobagem, essa cretinice de que o ministro tem que ser técnico? O ministro tem que ser competente. Se ser técnico resolvesse o problema da política pública no mundo, você não precisaria de política. Você iria para Harvard, ou iria para a USP, aqui para a Universidade Federal do ABC, pegava os melhores técnicos e colocava no governo. As decisões são eminentemente políticas. Os técnicos servem para assessorar o bom político. É por isso que ele é técnico. Ele tem conhecimento específico sobre muitas coisas. Mas ele não é o político para tomar decisão. E política é uma coisa muito importante, sabe por quê? Política é que não tem curso de formar político na universidade. Não tem curso. Ninguém forma um deputado federal, ninguém forma um presidente da República, porque você tem que tomar decisões, e as decisões elas não estão escritas. Sabe? É intuitivo, é o acúmulo de conhecimento que você tem, é a quantidade de opções que você tem que fazer para decidir as coisas. Então, inventou essa bobagem. O Bolsonaro, como não tem técnico, sabe, você pode ver a quantidade de militar que ele chama. Por que ele chama militar? É porque é quem ele conhece. A festa que ele frequentava era no clube militar, o futebol que ele jogava era no clube militar, a brincadeira que ele fazia era com os milicianos do Rio de Janeiro. Sabe? Então, ele vai chamando essa gente para dentro do governo. Eu não estou dizendo que não seja bons, pode ter gente que dá muita competência. Sabe? Eu não estou dizendo que não tem competência, mas é preciso que tenha consciência política para poder ser ministro, para tomar decisão, para saber para que lado você vai levar o país. Presidente, mas ao senhor defender, eu entendo que o senhor está defendendo a política, né, e a composição política no sentido de garantir governabilidade. Mas exatamente isso não foi o que causou os maiores problemas junto ao seu governo, essa questão da governabilidade com relação ao Centrão? Não foi. Sakamoto, deixa eu contar, esse é o erro do Brasil.
Como é que você acha